Vamos meditar na palavra de Deus. Neste momento, vamos falar na história das três cruzes. Acredito que o Espírito Santo vai falar com você. Evangelho de Lucas capítulo 23 versículos 39 a 43. Havia dois caminhos que saíam de Jerusalém. Um deles descia para Jericó e o outro subia em direção ao Gólgota. Ao longo do primeiro, os marginais vivem sua vida corrupta roubando, violentando e aterrorizando inocentes viajantes. Ao longo do segundo, esses mesmos marginais pagavam o preço de sua vida errada, carregando uma cruz para serem mortos no topo da montanha. O lugar era chamado Monte da Caveira, porque era ali que os delinquentes eram executados. Naquele tempo não existia maneira mais cruel e humilhante de se punir uma pessoa. Nem a moderna cadeira elétrica, a guilhotina ou a força podem ser comparadas com a desgraça e o miserável sofrimento que suportava o marginal lá pendurado. Eram minutos e horas, morrendo lentamente na cruz. De dia o sol queimava sem piedade suas carnes, à noite então, o vento gelado da montanha castigava o corpo enfraquecido do moribundo. A morte na cruz era símbolo da morte do pecador que vai morrendo lentamente, atormentado pelo sol da culpabilidade ou pelo frio gelado da consciência, sempre afligindo e gritando interiormente: você não presta. Você nunca conseguirá sair daqui. Tudo o que você merece é a morte. Havia momentos em que o condenado implorava a morte. Era preferível morrer a viver morrendo. Você já se sentiu assim alguma vez? Esmagado, achando que não vale nada. Três cruzes levantaram-se lá no topo da montanha, e três transgressores estavam ali prontos a morrer. Os ladrões tinham quebrantado a lei romana. Jesus, a lei de Jerusalém. Eles tinham quebrantado a lei de Deus. Jesus tinha apenas quebrantado a tradição. O legalismo nunca perceberá a diferença. No meio daquelas cruzes pendia Jesus, suportando o pior dos três. Você já pensou no significado daquela morte? A missão de Jesus tinha sido sempre a de salvar os pecadores. Viveu com eles, procurou-os onde estavam e achou-os, amou-os, perdoou-os, transformou-os e agora morria entre eles. Ele passou as últimas horas da sua vida na companhia dos pecadores, não com os cidadãos que se julgavam bons e direitos, mas com ladrões, assassinos, marginais tão cruéis que tinham sido amarrados na cruz para morrer como bestas do deserto, exterminados como animais selvagens porque o mundo tinha perdido a esperança de reformá-los. Temos que lembrar sempre que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, viveu e morreu entre os pecadores para poder salvá-los. Pode haver um momento na vida em que, cansados de escorregar vez após vez, olhamos-nos no espelho da vida e clamamos desapontados: não adianta, eu nunca conseguirei. Pode ser que por algumas circunstâncias, estejamos a ponto de perder a consciência em nós mesmos. O mundo não acredita mais em você. A família não acredita, nem a igreja, nem as pessoas mais próximas e nem você mesmo, mas por favor, olhe para o topo da montanha e veja seu amigo Jesus morrendo e gritando: filho, eu acredito em você, para mim você não é um caso perdido. Por que você acha que eu estou aqui pendurado entre ladrões? A crucificação revelou o que há de pior no coração humano, concentrando toda a sua vileza e ódio na pessoa de Jesus. Lá na montanha do Calvário, três homens olhavam um para o outro, no momento da morte. Parte da tortura era contemplar a agonia do homem ao lado. De repente, um deles olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele mantinha o seu orgulho e justificação própria até o final. Ele disse: se, palavra ridicularizante de dúvida e acusação que os homens continuam usando até hoje. Na realidade, ele estava dizendo: você não é melhor do que eu. Você precisa tanto de ajuda quanto eu e ainda mais porque você está no meio. Você diz que é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quero ver se consegue fazer alguma coisa agora. Você já percebeu que enquanto Cristo acreditava nos homens, estes sempre duvidaram dele? O ladrão disse: se tu és o Cristo, salva-te. Os sacerdotes disseram: se tu és o Rei, desce. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te. Mentes arrasadas pela dúvida reclamaram sempre uma demonstração de poder, como se o poder fosse capaz de fazer o que não fizera o amor. O anseio supremo do ser humano sempre foi o de se ver livre do sofrimento.
Salva-te a ti mesmo e a nós também, pedimos. Nós escaparemos da crucificação se pudéssemos, mas aliás, buscamos mais a Deus quando estamos com problemas. Jesus sofreu sozinho pelo povo que amava. Por que aqueles que dele escarneciam com o terrível-se, e Jesus não castigou aquela falta de fé? Apenas pediu perdão para aqueles que zombavam dele. E esta atitude acendeu a esperança em um dos ladrões. Claro, pensou ele, se o perdão é para os que o estão crucificando, ele pode ser para mim também. Algum tempo atrás ele havia visto Jesus amando e curando as pessoas. Naquela ocasião tinha se sentido impelido a abandonar sua vida de crimes, mas rejeitou o convite divino, continuou sua vida errada, e agora estava sofrendo a terrível consequência de sua decisão. Perceba que suas primeiras palavras não são um pedido de perdão, mas de defesa para Jesus. Olhando para o outro ladrão disse, você não tem medo de Deus, estando na mesma situação? Nós juntamente pagamos o preço dos nossos erros, mas este homem não fez nada errado. Era verdade, ele não tinha feito nada de errado. Se algum erro pudesse se lhes atribuir seria apenas o fato de amar o ser humano com um amor sem limite. Mas ali estava ele, pendurado entre o passado e o futuro, entre a vida e a morte, entre o presente e a eternidade. Ali estava ele pendurado na cruz. O arrependido ladrão reconheceu sua culpa, nós com justiça sofremos. Ele admitiu que era um pecador que precisava de ajuda, e estava disposto a procurá-la, mesmo que fosse na última hora de sua vida. E eu e você, o que faremos com a nossa vida cheia de falhas? O primeiro ladrão acusou a Jesus de ser tão culpado quanto ele. O segundo rejeitou o orgulho e a justiça de seu colega, declarando, este não fez nada de errado. E arrependido, agora suplicou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja o homem agonizante falando para o Deus homem em agonia. Veja como o ladrão arrependido dá a Jesus outra oportunidade de realizar aquilo pelo qual o Senhor deixará o céu, salvar pecadores da eterna perdição. Não importa como você está, amigo, você pode falar com Deus, pedindo-lhe ajuda. O que Jesus mais quer é uma oportunidade para atuar em sua vida. O ex-ladrão não pediu liberação do sofrimento ou vingança contra os seus carrascos. Ele disse, lembra-te de mim. O que havia em seu passado que valesse a pena lembrar? Crimes, desonestidade, rejeição de oportunidades de endireitar sua vida? Realmente, não havia nada que valesse a pena relembrar, contudo ele disse, lembra-te de mim, porque embora não tivesse um bom passado, ele tinha um presente, e nesse presente ele aceitou por fé aquele Deus homem que estava morrendo ao seu lado. Ele creu, percebeu a miséria de seu passado e arrependeu-se. Foi o único homem que teve fé no agonizante Salvador nessa hora terrível. Apesar de estar envolto pelas sombras da morte, olhou para Jesus e pensou, Senhor, Tu és a minha vida. Quando tudo parecia perdido, quando até os discípulos de Jesus tinham perdido a fé, este estranho na cruz creu. Este é o maior testemunho de fé em toda a Bíblia. Esta é a mais incrível história de conversão. Muitos creram no Cristo dos milagres, dos alimentos multiplicados e dos atos extraordinários, mas só o ladrão acreditou que a vida poderia vir daquele ser agonizante e enfraquecido. Você entende, amigo, mesmo que seu passado tenha sido negro, no presente, Jesus quer mudar sua vida. A fé desse homem animou Jesus naquela hora tenebrosa e encorajou-o a continuar sua missão. Luzes saíram da escuridão e iluminam o cenário. E a paz repousou no rosto de ambos na cruz. Até aquele momento, 3 homens estavam morrendo sozinhos. Depois disso, só um deles ficou sozinho, os outros 2 morreram juntos. Simplesmente, creia neste que morreu para nos salvar. Embora todas as posses tivessem sido tiradas dos condenados, ninguém podia tirar do ex-ladrão o poder da fé, e ninguém seria capaz de tirar de Jesus o poder do perdão. Agora veja como a fé do homem arrependido alcançou outros em meio à multidão. Através de sua conversão, o centurião encarregado da crucificação também se converteu. Aqui está a essência do plano da salvação. Jesus ofereceu perdão, um ladrão o aceitou, e seu testemunho leva um centurião a aceitar também a Jesus. Quantos mais terão aceito a Jesus naquela ocasião? Só Deus e a eternidade o dirão. Agora, da cruz, símbolo de ofensa e vergonha, vem a certeza da salvação.
Hoje, disse Jesus, apesar de meu aparente fracasso, eu te prometo que estarás comigo no paraíso. Que contraste entre o início e o fim daquele dia na vida do ladrão! Ao nascer o dia ele estava condenado, culpado, esperando com medo a hora da morte, o último sofrimento, a mais terrível punição, a suprema humilhação. Mas ao entardecer, o mesmo homem tornou-se uma pessoa salva, perdoada, sem culpa, limpo de todo o pecado passado, porque alguém morreu ao seu lado e pagou o preço. É assim que opera o Evangelho na vida das pessoas. O primeiro ladrão pede para ser liberado do castigo que seus erros mereciam e morreu em seus pecados. O segundo aceitou o castigo terreno, mas achou libertação da morte eterna. Alguns podem tomar o ex-ladrão como exemplo e dizer, peço agora e me arrependo depois. Mas este seria um caminho perigoso. A história bíblica nos diz que um se arrependeu e o outro não. O Senhor perdoará, mas o preço da aceitação adiada é muito mais alto. Nós o pagamos com a nossa vida consumida, e, além do mais, corremos o perigo de não aceitá-lo no momento final. Nunca é tarde para Deus, mas pode ser tarde para nós, se adiarmos a decisão. Quem pensa, peço agora e me arrependo depois, não conhece os devastadores efeitos do pecado na vida. Deus está esperando minha decisão, antes que o pecado arruine minha vida ao ponto de ele não pode mais livrar-me do sofrimento físico em consequência de meus atos. Conclusão. 2 caminhos saiam de Jerusalém. Um para Jericó, outro para o Calvário. No caminho para Jericó, certo dia um homem arriscou sua vida para cuidar da vítima de um ladrão, e pagou por ele o preço de seu tratamento. No caminho que sobe ao Calvário, outro homem, voluntariamente e por amor, tornou-se a vítima e pagou com sua própria vida a cura da culpabilidade do ladrão. Não gostaria de olhar para o Calvário e exclamar também, Senhor, Tu és a minha vida. Assim como Jesus tornou-se a solução para a vida daquele ladrão, Ele deseja ser a solução para a nossa vida. Olhemos para o Calvário e aceitemo-lo como nosso Salvador. Nunca se esqueça, Jesus te ama muito, Ele quer te salvar hoje mesmo. O homem que estava na cruz do meio, Ele é Deus, Ele ama você. Ele ressuscitou. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem para pessoas que precisam ser salvas, deixe seu comentário.